assim o texto: Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava... Ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te buscamos em tua palavra. Carecemos da sua pessoa, daquilo que o Senhor tem a nos dizer, daquilo que o Senhor tem a nos revelar, para que sejamos então, Deus, abençoados por aquilo que há de melhor nessa vida. Te conhecer, Deus, prosseguir em te conhecer. Nós não conseguiremos, Senhor, através das nossas faculdades humanas, olhar para este texto e entender sozinhos, Deus, e crer sozinhos, Deus, naquilo que o Senhor tem a falar aos homens, de tão grandioso que é a tua palavra. Por isso nós te pedimos a ajuda do teu Espírito Santo nesta hora, para nos dar tudo aquilo que precisamos, Deus, capacidade, concentração, um coração apto a receber a sua palavra e ser transformado por ela. Que tudo isso se cumpra, Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo, do Senhor. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, este é o texto. Muito provavelmente ele está com um título, algumas Bíblias contêm esse título. O título mais comum utilizado é o da pesca maravilhosa. Eu peço licença a vocês para fazer uma pequena interpretação, uma pequena aplicação desse texto aqui, nessa parte inicial, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e analisassem o que eu vou dizer acerca deste texto aqui. Olha só. Meus irmãos, a pesca maravilhosa, ela tem uma mensagem de vitória para você. Nós lemos que homens que são profissionais na pesca, eles fracassaram depois de uma noite inteira trabalhando ali. Isto vai nos mostrar que toda vez que nós confiamos em nossa experiência, em nossa técnica, nós muito provavelmente seremos frustrados, mas são exatamente nesses momentos que Deus vem até nós e nos dá uma direção do que fazer, nos diz o que fazer, como Ele fez com Pedro. E se nós obedecermos a Jesus, por mais improvável que seja a sua ordem, por mais inusitada que seja o caminho que Ele nos dá, por mais estranho, nós receberemos o milagre como recompensa, da mesma forma que Simão Pedro recebeu. Se nós tivermos, irmãos, ousadia de irmos até nas águas profundas da fé, as nossas redes elas serão cheias como prêmio da nossa fé. Então nós devemos ter fé, porque quando Deus fala, não importa se deu tudo errado na noite anterior, nós receberemos a vitória no dia seguinte, porque Ele é fiel e justo para nos fazer dar a volta por cima
e termos sucesso na vida. Eu fecho aqui essa primeira reflexão. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, porque essa meditação que eu fiz aqui, essa conclusão que eu cheguei inicial aqui desse texto, ela parece ser bíblica, ela parece estar se baseando na palavra de Deus, ela faz uso do texto, né? Não é um conteúdo tirado fora da Bíblia, e ela parece muito sim ser o que Deus quer dizer na sua palavra. Mas se nós utilizarmos assim uma noção que nós chamamos de cosmovisão, né? Uma noção do todo da palavra de Deus, nós estudarmos com diligência esse texto, o contexto em que isso aconteceu, toda a historicidade, a cultura, né? Os textos que estão adjacentes aqui no Evangelho de Lucas, anteriores, posteriores. Se a gente estudar todo o Novo Testamento e finalmente toda a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, provavelmente nós vamos concluir algo diferente disso que eu apliquei aqui, muito diferente disso. A gente vai ver que não existem diversas interpretações da palavra de Deus. Existe uma única intenção do autor, inspirado por Deus ali. E eu não posso pegar esse tipo de reflexão que eu fiz aqui, que é baseado no que eu penso, e trazer isso como uma verdade, se fosse isso que Deus queria dizer. Essa interpretação é uma interpretação equivocada que eu fiz aqui, da palavra de Deus. E talvez seja uma das formas mais perigosas da gente olhar para a palavra de Deus e aplicar isso. Essa é uma percepção que muitas igrejas às vezes trazem. Até o título, esse título, né, que originalmente não existia, é algo proposto pelos homens e às vezes eles podem influenciar a gente a pensar que era isso que Deus queria dizer sobre a grande bênção que aqueles homens receberam, né, ao voltarem para o lago depois de terem fracassado. Parece que é isso, né, que Deus queria dizer. Mas esse tipo de interpretação, meus irmãos, é uma interpretação tendenciosa do meu coração. E o meu coração, ele é pecaminoso. O coração, ele é falho. Ele é cheio de necessidades, ele é cheio de vontades que muitas vezes não estão em consonância com a vontade de Deus. Então, esse tipo de interpretação, ele é influenciado pelos meus desejos humanos, né, meus desejos finitos e as minhas necessidades. E é por conta de interpretações como essa que eu fiz inicialmente, que se constrói até outras teologias que não são as teologias bíblicas. Por exemplo, a teologia da prosperidade, né, e tantas outras aí. É aquela noção equivocada, né, da palavra de Deus, que acaba ali construindo um cenário futuro, um tanto quanto até mesmo fantasioso, né, que nada mais é o resultado da nossa imaginação. Só que Deus, ele não governa o mundo baseado na mente dos homens, desse tipo de coisa que a gente pensa. Esse tipo de ensinamento que eu pedi licença aos irmãos para trazer aqui com respeito, né? Eu até quis falar antes para não parecer uma pegadinha e a gente não brincar com isso. Então, é um tipo de ensinamento assim que não é a palavra de Deus, não é o que Deus ele está fazendo no mundo e tudo. A verdadeira exposição da palavra de Deus, ela vai trazer vida àquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que creem. Esse tipo de aplicação que eu fiz, ela não quebranta corações pecadores, corações duros. A verdadeira palavra de Deus, ela faz isso, né? Ela traz vida, ela traz transformação, conversão às pessoas, transforma mentes corruptas em mentes santas, né? A palavra de Deus, quando ela é exposta, ela é tão poderosa e convincente que ela é capaz de convencer caráter para pessoas que
que eram totalmente depravadas e transformar essas pessoas em pessoas santas. A palavra de Deus, quando ela é exposta, né, ela salva pessoas, ela reconcilia o homem com Deus, ela redime pecados, ela de forma poderosa, ela vai ressuscitar aqueles que creram dos mortos no último dia diante de Deus, quando essa era passar. O que Deus realmente quis dizer neste trecho, né, com certeza é algo muito maior do que uma recompensa material pela obediência falível, né, e instável dos homens. Deus tem muito mais, com certeza, a dizer isso. É com muita convicção que eu digo, e não por mim mesmo, isso não é uma interpretação minha. Eu tenho certeza que homens piedosos e responsáveis com a palavra de Deus, que se doaram muito mais do que eu, eles pensaram da mesma forma. Esse texto ele vai falar do grande chamado de Deus para os seus discípulos. Esse texto ele está nos ensinando sobre a grandiosidade, não daquela pesca, mas de Jesus Cristo ali, né? Vai falar sobre a preciosidade do seu chamado aos seus santos, para então eles iniciarem a sua vocação ali como autênticos discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus, seus seguidores. O lago de Genezaré, ele era um centro da indústria da pesca, né, no século I. Era um grande centro industrial da pesca. As narrativas anteriores vão nos mostrar que Jesus ele já era conhecido, talvez até amigo de Simão, porque existe um texto em que Jesus havia visitado a casa de Simão, curado a sua sogra de uma febre. Existe um outro texto também anterior que vai dizer que lá em João, né, 1 João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que vai dizer que ele o chamou de Cefas, né? Você se chama Simão, mas agora você será Cefas, que significa Pedro. E agora, outra evidência que mostra que Pedro já conhecia Jesus, já era amigo de Jesus, é porque Jesus pediu o seu barco emprestado, e ele emprestou ali, né, um dos seus recursos de trabalho, para que ele pudesse estar pregando. E essa pregação foi a primeira que Jesus fez ao ar livre, porque até então ele havia pregado nas sinagogas, e isso ficou registrado por Lucas, né? E aí então Pedro empresta o barco para ele, e depois de entrar no barco de Pedro, Jesus ele pediu para que afastasse, Pedro estava provavelmente dentro do barco, ele pede que Pedro afastasse o barco um pouco da terra. E estar na água ali para Jesus era uma forma dele se libertar da multidão, né, que estava espremendo ele, estava empurrando ele, como a gente leu. E também foi algo que Jesus fez que permitisse que o povo pudesse vê-lo melhor e que pudesse ouvi-lo melhor também, porque isso provavelmente ele não tinha microfones e caixa de som, né? Provavelmente ele fez isso para melhorar a acústica ali, para que todos pudessem ouvi-lo. Talvez aquela superfície plana e calma do lago ali também, isso certamente amplificava ali a sua voz. E somado a isso tinha um vento que vinha do lago para as margens, que é como se fosse um alto-falante natural, né, de Jesus ali. E depois, então, ele começa a pregar. Ele prega a palavra de Deus. O foco aqui não é exatamente o que ele pregou, mas que ele pregou. Não o que ele pregou, mas que ele pregou a palavra de Deus. E depois de pregar, todos ali atentos a ele, a multidão estava de olho em Jesus Cristo, estava atenta a Jesus Cristo. Ele dá uma ordem ali, que, conforme eu disse inicialmente, meio que improvável aos pescadores, né? Para que eles voltassem depois de uma noite toda de trabalho, para que eles voltassem para o lago. Volta lá, gente, para o lago.
né? Já estava mais do que provado de que o mar não estava para peixes, né? Literalmente. Ali no caso era um lago, mas eles já estavam ali lavando as redes, porque na atividade de pesca profissional, né, as redes elas se sujam ali, né? Agarram galhos, agarram lixo e outros resíduos que poderiam ter ali no lago. Eles já estavam terminando de lavar as redes. As redes, às vezes, também, quando a gente estuda sobre a pesca profissional, né, as redes, às vezes, elas rasgam numa noite de trabalho. Eles têm que recosturar ali as redes para a próxima noite de pesca. Então, eles já estavam finalizando tudo isso e Jesus mandou que eles voltassem para o lago. E talvez Pedro ele nem acreditasse de verdade assim que ia dar em alguma coisa, que ele ia conseguir. Talvez ele não tinha, o texto não diz, mas ele diz algo que fala assim: olha, a gente tentou a noite inteira, mas o senhor está falando meio que em submissão a Jesus Cristo, mas não muito crente naquilo que poderia acontecer. Ele, depois de ouvir a pregação de Jesus, a intrepidez de Jesus, ele falou assim: eu vou voltar lá, por conta da sua palavra, nós voltaremos. E então o milagre aconteceu. E este milagre, assim, fica muito claro no texto que esse milagre, Jesus ele realizou não para o benefício comercial ou para o consumo material pessoal ali dos pescadores, né? Aquilo ali foi a providência divina para que Deus abrisse os olhos deles. Foi por isso que Jesus fez aquele milagre, para que eles pudessem enxergar então quem que era aquele que estava diante deles e qual era o grande plano de Deus que Deus tinha para a vida deles. E o plano que Deus tinha para a vida deles era para que eles deixassem de ser pescadores de peixes vivos, que quando eram pegos morriam na rede, para se tornarem pescadores de homens mortos, que viviam quando eram pegos pelo Evangelho. Esse era o grande plano de Deus para eles. É provável, meus irmãos, que não tenha sido ao acaso que Jesus chamou aqueles homens. O perfil de pescadores é totalmente favorável para aquelas pessoas que caminham na fé. Os pescadores, eles sabem trabalhar em equipe, eles gostam de viver em comunhão, eles gostam de viver em grupos, em comunidades. Eles não desistem com facilidade, eles são perseverantes, né? Pescadores também são pessoas corajosas e eles trabalham afinco. Essas são ótimas qualidades ali para aqueles discípulos de Jesus, para aqueles que dizem ser crentes, que seguem Jesus. Mas então fica uma coisa intrigante, assim, fica uma pergunta que nos causa inquietação, né? Quando uma pessoa lê a primeira vez a Bíblia, ou tem a primeira vez o contato com a palavra de Deus, ou pela primeira vez ele começa a fazer perguntas, existe uma que fica na mente: por que os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus? Largaram tudo. O que tinha no chamado de Jesus para fazer alguém deixar a sua família, né, os seus familiares? O que tinha ali no chamado de Jesus que fazia uma pessoa deixar o conforto da sua casa, às vezes deixar o seu emprego, deixar o seu negócio, como eles fizeram, né? Aquele negócio que às vezes eles demoraram a vida inteira para construir, né? O que faz uma pessoa deixar às vezes os seus patrimônios, a sua posição na sociedade, a sua profissão? O que fez aqueles homens deixarem o círculo de amizade deles para viver agora dia a dia ao lado de Jesus Cristo e de outras pessoas que eles não conheciam, mas que também seguiam Jesus Cristo? O que tinha num simples sigam-me? Como um chamado para ser pescador de homens poderia tirar alguém do conforto e da segurança ali da sua rotina e abandonar toda a sua vida e
seguir a Jesus, isso é difícil, né, de responder isso. Mas a chave não está no chamado de Jesus para fazer algo. O que atraiu aqueles homens e continua a atrair pessoas até hoje não era o que Jesus estava chamando eles para eles fazerem. A resposta gira em torno de quem estava chamando eles para fazer. Na verdade, o que atraiu os discípulos não era o ministério que eles estavam para iniciar, mas a pessoa que os convocou. O motivo pelo qual homens aceitam o chamado de seguir Jesus não é a missão que lhes é dada. A missão, gente, nem é atraente. A palavra fala com toda verdade. É um caminho apertado, estreito, difícil, doloroso, né? Árduo. Mas o que tinha de tão atraente era o Senhor que os chamava. Era o Senhor maravilhoso. Talvez o título poderia ser, ao invés da pesca maravilhosa, né? O Senhor maravilhoso, talvez. Quem sou eu para mais? Eu acho que isso atrairia, já nos faria ler esse texto pensando, né, naquele que nos chama. Então a pergunta que nos resta agora já passa a ser outra. O que os discípulos viram em Jesus para que eles deixassem tudo e o seguissem? O que tinha em Jesus para que as pessoas ficassem tão admiradas e convencidas, né, a ponto de deixarem tudo, né, e o seguirem ali? E é sobre isso que eu acho que o texto ele nos fala hoje. Eu acho que é isso que dá para a gente trabalhar com segurança, sem escaparmos daquilo que é a vontade de Deus aqui, sem nos desviarmos. E é possível a gente enxergar três coisas ali em Jesus Cristo que o faz então desejoso, né? Que nos faz desejá-lo, melhor assim dizer. A primeira coisa é que o que havia em Jesus Cristo, que fazia as pessoas irem atrás dele, era a sua palavra, a pregação de Jesus, né? Existia algo de diferente nas suas palavras. Logo no versículo 1, a gente vê que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Pedro também fala, é por causa da sua palavra que eu vou voltar lá para o lar. Palavra de Deus. Lá no verso 1 diz que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. De Deus, são vocábulos, meus irmãos, que no grego é definido como genitivo subjetivo. O que é isso, né? Genitivo subjetivo aplicado ali então à palavra de Deus. Significa que indica o agente, quem fez a ação. Literalmente, né? Ou seja, quando Jesus falava, era Deus falando. Eles estavam literalmente ouvindo Deus falar. Quem agia, quem praticava a ação ali era Deus. Jesus ele não estava falando como um grande estudioso do Antigo Testamento ou como um teólogo, né? Nós recebemos a graça de Deus ali e o benefício de Deus de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fala conosco. Mas ele estava falando ainda acima do que isso. Ele não estava falando como um teólogo, né? Ele não estava falando como alguém que naquela época, né, naquela filosofia grega, valorizava a filosofia. Ele não estava falando como se fosse uma especulação filosófica. Ele não estava falando dentro de uma tradição rabínica simplesmente, né, de um mestre. Era a voz de Deus. Era a voz de Deus. Jesus estava anunciando notícias do reino de Deus. Foi isso que atraiu os discípulos para Jesus, inicialmente.
E aí fica aquela pergunta: e você? O que te atraiu? O que te traz aqui todos os domingos, né? O que existe na mensagem da palavra de Deus que te atrai? Será que é a rede cheia de peixes? Ou é o chamado de Jesus que Ele tem para você, de ser discípulo e seguir Ele? É impossível, meus irmãos, é impossível alguém afirmar que é um cristão, que é um evangélico, né, sem se perceber como um discípulo, alguém que segue a Jesus. Não dá para você dizer que é evangélico, mas não é um discípulo de Jesus. É impossível, meus irmãos, também a gente dizer que é um discípulo de Jesus Cristo se nós não amamos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não te atrai, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler bastante a palavra de Deus, nos alimentarmos, nos deleitarmos nela, termos prazer na leitura. Tá? E quando a gente abre a Bíblia, assim, a gente deve pensar que, olha, isso aqui é Deus agora, é Deus. Sabe? Não é um livro qualquer, não posso banalizar isso. Deus, é o que Deus tem de maior para os homens aqui, a sua revelação. O Augusto Nicodemos, ele tem uma ilustração interessante. Ele diz assim que se você quer saber o que Deus tem para você, para revelar a você, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia em voz alta. É a palavra de Deus, né? Nós precisamos estudar a Bíblia, dedicar tempo para isso, sabe? Conversar com os nossos familiares sobre a palavra de Deus, assuntos, sabe? Conversar de teologia mesmo durante a semana. Nós precisamos falar de textos bíblicos com outras pessoas durante a semana, com prazer, continuamente. Nós temos que ser atraídos pela palavra de Deus. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia assim e você leu algo, ou você esteve presente em um estudo, ou aqui mesmo no momento de culto, da mensagem, da pregação da palavra de Deus? Quando foi a última vez que você ouviu algo e falou assim: nossa, isso vai de encontro com tudo que eu pensava, eu preciso me arrepender? Quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus e você fala assim: eu pensava diferente, eu preciso mudar? Quando você viu a palavra de Deus e falou assim: eu estava totalmente equivocado? Quando foi que você leu a palavra de Deus e falou assim: Deus, ainda bem que hoje eu soube disso, ainda bem que o Senhor me dá essa esperança? Quando foi a última vez que você leu algo na palavra de Deus e falou assim: que consolo, que consolo, ou que grande notícia, Deus? Quando foi a última vez que você leu, ouviu a palavra de Deus, ou falou com alguém que você disse assim: isso vai marcar a minha vida, toda a minha vida? Ou que você pregou ela para alguém, anunciou ela para alguém? O Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, no momento em que a palavra ela está sendo anunciada, ou que você está lendo ela, né, nós precisamos ter reverência em todos os momentos, né? A pregação da palavra é uma das formas, existem várias formas de anunciar a palavra, de falarmos a palavra de Deus, da palavra de Deus chegar a alguém. Pode ser através de uma conversa, um evangelismo pessoal, pode ser através de um culto, no momento da pregação, pode ser na hora de um estudo, como eu aprendo com os estudos, né? Mas a pregação da palavra, ela tem uma certa primazia. Existe um livro que eu recomendo para os irmãos que ainda não leram, do Martin Lloyd-Jones, chama Pregação e Pregadores. A gente pode servir a Deus de diversas formas no nosso dia a dia, mas o momento da pregação ela é uma forma peculiar ali de anúncio da palavra no Antigo e no Novo Testamento, toda a Bíblia. E assim, reverência não é somente abaixar a cabeça, meus irmãos, e usar roupas talvez mais largas, né? Isso é importante por causa do respeito, né, do local onde a gente está, até para conveniente assim, né? Mas a reverência é mais do que isso, né? Ela fala de atenção, de dedicação ali à palavra de Deus.
sabe? Na hora que você for ler, na hora que você estiver ouvindo, né? Quando alguém, por exemplo, fala numa escola, um professor está falando, né? É respeitoso que aqueles alunos não falem junto com ele, olhem para ele, prestem atenção. Quando alguém está falando conosco, mesmo que não seja igual eu dei o exemplo aqui de uma sala de aula, né? Quando alguém fala conosco, é importante a gente dar atenção para a pessoa, às vezes parar o que a gente está fazendo, tudo, né? Darmos ouvidos. Quanto mais quando a palavra de Deus ela está sendo anunciada, não é mesmo? Nada é mais importante do que a palavra de Deus, irmãos, nada, porque é através dela que o Espírito Santo ele age, né? Sem a pregação da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo de Deus ele decidiu que ele não agiria. É pré-requisito que haja pregação, né? É pré-requisito que haja a palavra de Deus. O Espírito Santo ele não, né? Ele não vai agir se não houver a palavra de Deus. Foi através dela, da mensagem de Deus, que o Espírito Santo decidiu então falar, revelar, ensinar, conceder sabedoria, conceder arrependimento, conceder santidade às pessoas, salvar as pessoas, né? Corrigir, exortar. Através da palavra de Deus que o Espírito Santo decidiu consolar um discípulo de Jesus Cristo, encorajar ele. É tudo através da palavra de Deus. E foi exatamente isso a primeira coisa que os atraiu e atrai discípulos de Cristo até hoje. A segunda coisa foi a santidade de Jesus Cristo. O milagre da pesca foi a gota d'água ali para Pedro. Ele já tinha visto Jesus curar pessoas, dar ordem aos demônios, expulsar demônios. Mas agora Jesus ele demonstrou a autoridade sobre a natureza, sobre o mar, sobre os peixes, né? Pedro estava cheio de temor ali, com a percepção de que ele estava face a face com Deus. Ele estava plenamente consciente de que se ele estava vendo a deidade estava vendo ele. Em que sentido? No sentido de que se Jesus podia enxergar as profundidades ali do lago onde estavam os peixes, Jesus podia enxergar o coração dele também, que estava ali dentro. Naquele momento ele sentiu que os pensamentos dele e as motivações do coração dele estavam totalmente expostas diante de Deus. E é assim que nós também devemos caminhar, na vigilância e na consciência de que Deus ele conhece todas as nossas intenções, irmãos. Todas. De cada ato que a gente comete, de cada pensamento que nós geramos, Ele sabe o que realmente a gente está querendo com aquilo ali. E aí, se a gente reconhecer a nossa impureza diante da pureza de Deus, nós vamos ser cada vez mais zelosos, nós teremos cada vez mais temor diante dessa vontade de Deus para as nossas vidas. A história ela vai continuar e diz que Pedro imediatamente prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se, alguns textos vão falar, caiu aos pés, né? Se ajoelhou mesmo ali, aos pés de Jesus. E como um judeu, Pedro, ele sabia que esta prática de se curvar, ela só pode ser feita diante de Deus. E foi exatamente por ele fez intencionalmente, porque ele viu que Jesus é Deus. Ele viu que Jesus era Deus, ele era o santo que estava ali. Pela iluminação do Espírito Santo, ele conseguiu enxergar isso. E quem é Jesus para você, meus irmãos? Quem é Jesus? Será que ele é o líder da nossa religião? Será que ele é um modelo de caridade? Será que ele é um grande mestre somente? Porque inicialmente Pedro chama ele de mestre.
Ele fala assim: mestre, porque o Senhor mandou, eu vou voltar para o lago. Mas depois que o milagre aconteceu, ele caiu aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, afasta-se de mim. Chamou de Senhor, já mudou já. Será que Jesus é só um mestre? Somente um grande profeta? Quem é Jesus? Será que ele é um cidadão revolucionário, defensor ali dos pobres e dos oprimidos? Será que Jesus é um negociador de bênçãos, né? Faz isso que eu vou... Vai lá no mar que eu vou te dar. Se você fizer, eu vou te encher. Será que é isso? Não, meus irmãos. Ele é o Santo de Deus que venceu a morte e concede vida eterna, ressurreição dos mortos a todos aqueles que nele creem e deposita toda a sua esperança da sua alma no coração dele. Esperança de se encontrar com Deus nele. Esse é Jesus. Pedro, ele estava exatamente onde Jesus queria, aos seus pés agora. Pedro não apenas reconheceu a sua indignidade, como ele também se sentiu oprimido pelos seus próprios pecados. Ele se lembrou daquela reação do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5, em que o profeta fala assim: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E provavelmente ele se sentiu como Isaías, ele falou assim: eu vi Deus, eu vou morrer, afasta-se de mim. E assim, ele não queria que Jesus fosse para longe dele, meus irmãos, não era isso, né? Ele disse isso porque ele temeu a santidade de Jesus. Ele falou assim: este homem é Deus. É por isso que ele disse isso. Mas existe assim uma linha muito tênue, muito fina aqui, porque dá para confundir às vezes humildade genuína com covardia, né? Pedro, ele foi humilde ali, né? A humildade, meus irmãos, ela é proveniente daquela consciência de pecados diante da santidade de Deus. Aquela consciência, quando... Isso é humildade, ele fala assim, verdadeiramente, não um clichê reformado, né? Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou um miserável. A humildade, ela traz essa consciência diante da grande santidade de Deus, da perfeita pureza de Deus. A covardia não, a covardia ela usa isso como desculpa para não seguir Jesus, é isso. Então, a covardia disfarçada de humildade, ela vai levar o pecador a se esquivar do chamado de Deus, sabe? Né? Se esquivar. Eu não posso seguir Jesus ainda. Eu acho que ainda não estou pronto, eu preciso acertar minha vida primeiro. Jesus é muito santo, então Deus ele é perfeito, então não posso entrar dentro de uma igreja, não posso me tornar membro de uma igreja. Acho que não está na hora de eu batizar ainda não. Eu sou indigno, eu não estou pronto, eu preciso fazer algumas coisas ainda, eu preciso acertar minha vida, eu preciso casar, né? Porque preciso formar, eu preciso parar de fumar primeiro, já ouvi isso, né? Então Deus, isso não é humildade, isso é uma tentativa errada de tentar se purificar sozinho e depois buscar Jesus. A verdadeira percepção da santidade de Deus, meus irmãos, ela nos leva a temer a Deus, mas ela nos leva imediatamente a buscar nele salvação desse terrível estado, dessa terrível condição. Ao mesmo tempo que um pecador, quando ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele se vê totalmente perdido e incapaz de fazer algo para mudar aquele estado de perdição dele. Ao mesmo tempo que ele enxerga isso, ele olha para Jesus e fala assim: é Ele que vai me salvar, é Ele, a minha única chance está nele, então eu preciso ir até Ele.
A santidade de Jesus, ela fez Pedro e os outros seguirem ele, foi a segunda coisa. E a santidade de Jesus fez isso com esses homens, porque eles também queriam ser santos. É isso. Pedro pediu que Cristo se afastasse, não porque ele estava repudiando a santidade de Jesus, mas porque ele tremeu ali diante de Deus. E ainda bem, meus irmãos, que Deus ele não atende todas as nossas orações, não é mesmo? A gente não sabe como pedir. E ainda bem que Deus sabe o que se passa no nosso íntimo. E Jesus olhou para Pedro quando ele falou aquilo e viu o coração. Do mesmo jeito que ele enxerga as profundezas do lago, ele enxerga as profundezas do coração do homem. Ele viu que era genuíno, ele viu que era humildade, que era temor, que não era uma desculpa. Não é? E o que Deus vê no seu coração também? Crente. A última coisa, meus irmãos, que neste texto fica evidente, né? Claro que existem mais coisas que nos fazem buscar Jesus, mas nesse texto fica evidente que fizeram os discípulos abandonarem tudo e seguir a Jesus foi o seu poder, o poder que ele demonstrou ali. Jesus ele já havia feito alguns milagres, né? Anteriormente, de cura de várias pessoas, expulsão de demônios, né? Mas o milagre da grande pesca deixou eles assombrados. Assim. Foi dado àqueles homens a graça de enxergar então a divindade de Jesus, ao invés de enxergar os milhares de peixes nas redes, sabe? Porque mediante aquele acontecimento, eles poderiam estar de olho nos peixes, mas não, eles olharam para Jesus, foi dado a graça. Né? Eles viram Deus e não os peixes. E sabe qual que é o grande problema? É que o coração de pessoas que não foram convertidas, quando Deus agracia elas, né, com uma pesca maravilhosa em alguma fase da sua vida, eles não conseguem ver Deus, muito menos seguir Deus. Quando o ímpio ele recebe alguma coisa da parte de Deus, ele corre para as redes e se apega aos peixes. Ele opta pela bênção ao invés de optar pelo Deus que estava ali diante deles e abençoou tantas coisas. Meus irmãos, sabe quantos peixes os discípulos naquele dia eles comeram ou eles venderam? Nenhum. O texto diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E assim, eu não estou ensinando que você não pode desfrutar daquilo que Deus te dá, não é isso? Porque Deus te abençoa, assim como abençoou eles em outros momentos, na multiplicação, para que eles pudessem comer. Eu não estou falando que você não pode desfrutar daquilo que Deus às vezes faz na sua vida e te abençoa. O que eu estou falando é que como discípulos de Cristo, a gente não pode se apegar às bênçãos de Deus e se esquecer de Deus. A gente deve olhar para as bênçãos de Deus, quando Ele faz isso diversas vezes nas nossas vidas, e olhar para elas como recursos que Ele nos dá para que a gente consiga fazer essa viagem, essa jornada até chegar nele. Porque quando é uma jornada, a caminhada da fé é uma analogia, né? É uma jornada até Deus. E como qualquer jornada, como qualquer viagem, você precisa de suprimentos. As bênçãos de Deus é para você não morrer no caminho, mas ela não é o fim da nossa busca. Ela é para que a gente atinja o fim, que é Deus. Não é? Eu não estou ensinando que a gente não pode receber as coisas de Deus e nos alegrarmos com isso. Eu estou ensinando que Deus é o nosso alvo. É isso. Quando riquezas, meus irmãos,
as nossas riquezas, elas aumentam, nós somos, todos nós, tentados a depositar o nosso coração nelas. Mas Jesus vale infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa receber dele nessa vida. Jesus vale muito mais, muito, infinitamente mais. Aqui já não há mais nenhuma dúvida acerca da pessoa de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Então, meus irmãos, creiamos nisso. Creiamos, e não somente isso, sigamos Ele conforme Ele espera. Ao nos chamar para segui-lo, Ele nos chama para ser seus discípulos. O siga-me é para seguir e ser discípulo dele. Não é seguir no seguinte sentido de fazer dele um GPS para chegar até um lugar, para chegar até o céu. Não é isso, né? Sair acompanhando. É seguir no sentido de discípulo, ou seja, de adorá-lo, de amar ele, de admirar como o ser mais admirável e digno que existe, a ponto de sentir um profundo desejo de ser como ele é, assim. É nesse sentido de seguir Jesus. Meus irmãos, existem fãs que seguem artistas, seguem seus ídolos ali, com mais comprometimento, com mais admiração, com mais amor que muitos cristãos seguem Jesus Cristo. É impressionante e é assim, é vergonhoso às vezes. Esses dias eu vi um sósia do Michael Jackson e é um negócio assustador, meus irmãos. O rapaz brasileiro, ele não era só parecidaço com o Michael Jackson, ele era igual assim ao Michael Jackson. Você olhava para ele, parece que você estava olhando para o Michael Jackson. Ele se vestia igual, ele se comportava, o jeito dele era igual, dando entrevista, não só dançando, porque ele dançava igual, dançar igual ao Michael Jackson requer muito empenho, tem que admirar muito, tem que seguir muito para dançar igual ele, né? Ele dava entrevista e a voz, falava com aquela vozinha parecida do Michael Jackson mesmo, assim. As expressões faciais, você falava assim, rapaz, será que isso é um vídeo antigo do Michael Jackson? Falando português? É assustador, assim. E para ele ter chegado a esse ponto, ele tem que ter seguido, ele tem que ter lido muita coisa sobre Michael Jackson, ele tem que ter assistido muita entrevista, ele tem que ter voltado a fita, assim, para ver os detalhes, assim, ele tem que ter assistido entrevista, vídeos, shows, assim. Ele era um seguidor mesmo, um discípulo do Michael Jackson. Você fala assim, rapaz, para ele chegar a esse ponto de parecer tanto, ele dedicou a vida dele, assim, muitas mídias assistindo, perseverança, deve ter treinado até fadigar, assim, porque o show dele parece que é o show do Michael Jackson. Não tem um sósia, ele não dissemina só uma imagem assim, ele dissemina uma identidade. Um sósia, ele quer se anular, ele não quer ser reconhecido mais, ele quer que o ídolo seja visto nele, assim. Ele admira tanto, ele ama tanto, ele está tão convicto que o ídolo dele é mais importante que ele, assim, que ele quer exaltar essa pessoa com o seu corpo, com a sua própria vida, para que essa pessoa que ele ama receba a glória das outras pessoas. Aquele sósia, ele adorava, ele amava tanto o Michael Jackson, de forma tão sincera. Não era um desejo assim, um amor que assim, eu gostaria de ser amigo do Michael Jackson, eu gostaria de ser o melhor amigo. Ele deseja ser igual, assim, ele deseja ser como ele era. Assim. E um cristão, ele deveria amar a Cristo e reconhecer sua grandeza, né? Com pelo menos essa intensidade, assim, com essa sinceridade. Deveria segui-lo dessa forma. Ser um discípulo é desejar ser igual a Jesus, viver igual a Jesus, né?
para que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, ele seja lembrado e espalhado por todo mundo, o que ele fez, quem ele era, quem ele é e o que ele vai fazer. O cristão, ele deve desejar que a glória de Cristo se manifeste no seu corpo, na sua vida, e que essa glória ela perpetue, né? Que ela continue até que ele volte. É nessa fé, a fé verdadeira, ela nos faz discípulos. Gostaria de encerrar com uma ilustração, a ilustração do homem que estava anunciando ser capaz de passar de um prédio para o outro, do 20º andar, em cima de uma corda bamba, empurrando um carrinho de mão. Imagine um homem que chegasse numa cidade e começasse a anunciar, né, que ao fim da tarde ele ia fazer essa proeza. JF Depressão ia estar lá, né? Com certeza, ao vivo, ligeirinho, chega antes de todo mundo. Existem pessoas que iam ler aquilo e falar assim: não acredito, né? Claro que não, nem vou perder tempo com isso aqui, e segue a vida. Existem pessoas que ouvem aquilo, o quê? Um homem vai atravessar ali naquela corda bamba, empurrando do 20º andar, sem estar preso em nada, empurrando um carrinho de mão. Duvido, vou lá para ver ele cair. Tinha gente que ia lá assim, de curiosidade: será que vai mesmo? Vamos lá ver. Celularzinho na mão, né, esperando. Tinha gente que ia falar assim: olha, se ele está falando isso, eu acho que ele vai fazer. Eu confio nele. Eu acredito que ele vai fazer. E existem alguns poucos, meus irmãos, que iriam até lá e iam dizer o seguinte: olha, ele vai fazer isso. Eu confio nele. E eu confio tanto nele que eu vou subir lá e vou deixar ele me atravessar dentro do carrinho. Eu vou junto. Meus irmãos, existem muitas pessoas por aí que dizem ser seguidores de Cristo, que creem nele. Alguns ficam admirados: será que ele vai fazer? Alguns simplesmente falam: não, ele vai fazer. Mas existem aqueles que falam assim: ele é isso tudo, ele vai fazer e eu quero ir junto com ele. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, de receber a fé tamanha que Pedro e os outros receberam, tantos discípulos receberam ao longo da história, tantos filhos de Deus. Que Deus, ele nos acrescente mais fé. Amém? Vamos orar mais uma vez?